Hoje no Tarek Notícias, Irã diz que teve instalação nuclear atingida por ato terrorista. São Paulo volta à fase vermelha a partir de hoje. OMS alerta sobre aumento exponencial dos casos e mortes de Covid-19 nas últimas semanas. Ministério Público do Rio de Janeiro cria a Coordenadoria Geral de Segurança Pública para monitorar atividades policiais. Presidente do Chile promulga lei migratória que facilita expulsões administrativas. Filipinas e Estados Unidos vão realizar manobras militares conjuntas. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. Um acidente na instalação nuclear iraniana de Natanz ontem foi resultado de um ato terrorista, disse o chefe nuclear do país, Ali Akbar Salehi, segundo a TV estatal iraniana. Ele disse que a comunidade internacional e a Agência Internacional de Energia Atômica precisam lidar com o que ele chamou de terrorismo nuclear. Ele acrescentou que o Irã se reserva o direito de tomar medidas contra os responsáveis, segundo informou a TV iraniana. O Irã havia divulgado mais cedo no domingo que um problema com a rede de distribuição elétrica da instalação de Natanz causou um incidente. O acidente ocorreu um dia depois que o complexo Shahid Ahmad Roshan de Natanz colocou em operação novos conjuntos de centrífugas, apesar de serem proibidas pelo acordo em relação ao programa nuclear iraniano firmado em 2015. A usina é um dos principais centros do programa nuclear da República Islâmica. Kamalvandi não especificou se o Kamalvandi, o porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã, não especificou se o apagão ocorreu apenas na usina de enriquecimento ou se também afetou outras instalações do complexo. No início de julho, uma fábrica de montagem de centrífugas em Natanz, no ano passado, foi seriamente danificada por uma explosão misteriosa. As autoridades concluíram que este foi o resultado de uma sabotagem de origem terrorista, mas ainda não divulgaram os resultados da investigação. Naquela época, a agência oficial iraniana alertou Israel e os Estados Unidos que deveriam evitar qualquer ação hostil. No último sábado, o presidente iraniano Hassan Rouhani inaugurou remotamente a nova fábrica de montagem de centrífugas Natanz, ao mesmo tempo em que ordenou que prosseguissem com os 3 novos conjuntos de centrífugas para serem iniciados ou testados. Isso vai permitir ao Irã enriquecer o país mais rapidamente e em maiores quantidades, em volumes e com um nível de refinamento proibido pelo acordo firmado em Viena, na Áustria, entre a República Islâmica e a comunidade internacional em 2015. O estado de São Paulo retornou hoje à fase vermelha da quarentena, na qual deve permanecer até o dia 18 de abril. A mudança permite o retorno das atividades presenciais nas escolas das redes pública e privada, desde que autorizadas pelas prefeituras, além da abertura de alguns serviços que estavam vetados e a retomada de competições esportivas profissionais. O fim da fase emergencial, que vigorou do dia 15 de março até o dia 11 de abril, ocorreu depois do Estado registrar uma ligeira queda na taxa de ocupação dos leitos de UTI, que, no entanto, segue na faixa de 86%. A média diária de novas internações caiu de 2.732 em 15 de março para 2.715 em 9 de abril. O número de casos e mortes pela doença também seguem altos no estado paulista. Na capital paulista, as escolas voltaram a receber alunos presencialmente hoje. Já na rede estadual, os estudantes retornam às escolas a partir de quarta-feira. O atendimento presencial em comércios, bares e restaurantes segue proibido em todo o estado. Algumas restrições da fase emergencial, como o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, foram mantidas na fase vermelha. O cumprimento da medida continua a ser fiscalizado por uma força-tarefa composta por integrantes das vigilâncias sanitárias, da Polícia Militar e do Procon Paulista. Na cidade de São Paulo também permanece o esquema de rodízio noturno que opera nos dias úteis, no sábado e nos feriados, das 8 da noite até as 5 da manhã, e não nos horários tradicionais, das 7 da manhã até as 10 da manhã e das 5 da tarde até as 8 horas da noite.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expressou hoje preocupação com o aumento exponencial de casos e mortes por coronavírus no mundo e advertiu que a doença não é uma simples gripe. Em março do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em um pronunciamento veiculado na televisão sobre essa frase. A frase de Bolsonaro correu o mundo e diversas autoridades alertaram que a Covid-19 não é uma gripe. Ainda sem citar nomes e exemplos de países, o diretor-geral afirmou nesta segunda-feira que, apesar do aumento nos casos, alguns países continuam permitindo festas e aglomerações. A diretora técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, alertou que a pandemia é um ponto crítico, uma vez que as co-infecções estão crescendo exponencialmente, mesmo mais de um ano após o início da pandemia. Segundo o dirigente, mesmo com mais de 700 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 já aplicadas na maioria dos países, abril já registrou o quarto maior número de novas infecções em uma semana desde o início da pandemia. Tedros voltou a afirmar que apenas a vacinação não vai ser capaz de conter o coronavírus e por isso manter as medidas sanitárias individuais e coletivas é essencial. O dirigente afirmou, contudo, que a pandemia pode ser controlada em questão de meses com vacinação equitativa e medidas de saúde pública. Aqui no Brasil, a Coordenadoria Geral de Segurança Pública do Ministério Público do Rio de Janeiro começa a funcionar hoje. O órgão vai monitorar as atividades das polícias no estado carioca. Segundo ele, o GAESP tinha um número restrito de promotores. A ideia, segundo afirma o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, é facilitar o trabalho de promotores que trabalham na área de segurança pública. Ele afirmou que crimes investigados pelo Ministério Público que envolvem a possível participação de agentes de segurança não vão cair no esquecimento. Segundo o Procurador-Geral, foram apenas 6 dias úteis de transição, o que atrapalhou bastante sua entrada no cargo. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, promulgou ontem uma nova lei migratória que visa arregular a entrada ilegal de estrangeiros, principalmente venezuelanos, e que facilita as expulsões administrativas, medida que preocupa organizações que defendem os direitos dos migrantes. A norma promulgada após 8 anos de tramitação no Congresso substitui uma lei de 1975 e determina que os estrangeiros que desejarem viver no país chileno deverão solicitar um visto com esse fim nos consulados chilenos. Também cria o Serviço Nacional de Migrações para padronizar o progresso migratório. A nova lei também irá facilitar as expulsões administrativas de estrangeiros que tentarem entrar no país clandestinamente sem cumprir as leis, tampouco validar seus antecedentes criminais, segundo assinalou o presidente. O Chile enfrenta uma onda imigratória desde 2014, composta principalmente por venezuelanos, segundo declarou o presidente chileno depois da promulgação do texto em Iquique, a 2.000 quilômetros de Santiago. Em janeiro deste ano, mais de 3.800 venezuelanos tentaram entrar a pé no Chile a partir da Bolívia. Desde 2014, cerca de 500 mil venezuelanos fixaram-se no Chile, tornando-se a colônia estrangeira mais numerosa. Em 2018, o governo de Sebastián Piñera pôs em vigor um visto de responsabilidade para os venezuelanos que desejarem se estabelecer legalmente, mas apenas 27% dos pedidos foram aprovados. Olha, as Forças Armadas Filipinas vão realizar manobras conjuntas com centenas de soldados americanos nas próximas 2 semanas, segundo disse ontem o seu chefe militar, em meio às crescentes tensões com Pequim no mar da China Meridional. As manobras anuais correspondentes a 2020 foram canceladas devido à pandemia de coronavírus e as de 2021 serão de menor envergadura, também devido à crise sanitária, segundo disse a AFP, o chefe militar filipino, o tenente-geral Cirilito Sobejana. Participarão cerca de 700 soldados americanos e até 1.300 membros do exército filipino, aproximadamente 1/4 da quantidade habitual, segundo disse Cirilito Sobejana. O anúncio ocorre horas depois de uma conversa telefônica entre o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e seu homólogo filipino, Delfim Lorenzana, que na semana passada deu positivo para o coronavírus. Ambos falaram da situação do mar da China Meridional e da recente concentração de navios na República Popular da China, no Recife de Whitsun, segundo o Pentágono.
Bom, o Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Para rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela companhia de vocês e o Tarek Notícias volta amanhã com mais uma edição. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.